queridos irmãos e irmãs, bem-vindos no nosso programa Na Escola dos Apóstolos, diretamente aqui da Ilha do Chipre, da ilha de São Barnabé, onde nasceu São Barnabé e aonde São Paulo pregou o Evangelho às comunidades judaicas cristãs que viviam aqui. E nasceu a primeira comunidade cristã aqui na Ilha do Chipre. Encontramos todas essas notícias no livro dos Atos dos Apóstolos. O tema do nosso programa de hoje é enfermidade e cristianismo. Sim, iremos dialogar neste nosso programa com este tema tão importante, que são as enfermidades, as dificuldades que acompanham a vida humana, quer dizer, a fragilidade, as dificuldades com a saúde, as provas da vida, quando somos provados com as enfermidades, podemos dizer, com o contato com aquelas que são as nossas fragilidades. E vamos já refletindo neste programa e lembrando este tema importante, já lembrando o evangelho da encarnação do Verbo. Sim, e o Verbo se fez carne, a palavra grega é sacris, se fez fragilidade, se fez embrião, se fez humano, sim, homem, no seio da Virgem Maria, com todas as suas fragilidades humanas, só não no pecado. E assim, este tema tão importante nos acompanha e nós iremos refletir no nosso programa de hoje. A doença é um castigo de Deus? Sim, muitos irmãos e irmãs me perguntam, caro Frei Bruno, caro Padre Bruno, Deus me está castigando? Deus está castigando a minha família? Estamos vivendo momentos difíceis de enfermidades da minha esposa, do meu esposo, de um filho, de um parente próximo, de um amigo. E assim perguntam, mas é um castigo de Deus? Vamos ler o Antigo Testamento ou alguém recebe uma explicação de algum evangélico protestante, de outras religiões, outros que falam de reencarnação, de estar pagando alguma coisa. E tem uma grande confusão, de modo especial no Brasil, também em Portugal, mas no Brasil com a questão do sincretismo religioso. Muitas vezes as pessoas querem uma explicação. Por que o sofrimento? Por que a doença? Por que a dor do inocente? E aqui eu gostaria de trazer o significado teológico da cruz, com um grande autor católico, teólogo, von Balthasar. Von Balthasar é um teólogo que refletiu, vendo a dor humana, as dificuldades dos homens e mulheres de hoje, ele traz uma reflexão teológica que nos ajuda muito. O significado do amor de cruz. Sim, o centro teológico da Igreja, segundo von Balthasar, o grande teólogo, é o crucifixo. Nós, como teologia católica, como experiência católica, patrística e mística, porque nós temos uma tradição, a Igreja Católica não nasceu ontem. A Igreja Católica traz uma tradição apostólica, patrística dos padres em 2000 anos de experiência espiritual mística, aonde sempre no centro da teologia católica tem o crucifixo. Por isso, quando nós entramos nas igrejas, o crucifixo. Na tua casa, o crucifixo. Os ex-protestantes falam da teologia da prosperidade. Tudo vai bem, você se torna protestante, você não vai ter doenças, você não vai ter problemas econômicos, você vai estar bem. A teologia católica é a teologia do crucifixo. Quer dizer, aprender a amar. Aprender a amar.
Uma doença, uma enfermidade, é uma oportunidade para que você entenda, na luz da fé, o que significa amar. Porque o crucifixo é o máximo do amor. Por solidariedade, porque Ele é Deus. Santo Agostinho dizia, por que a encarnação? Porque a morte de cruz. Por solidariedade. Sim, um Deus que é solidário com a dor humana. E aí você vai ver na doença a oportunidade de amar. Amar realmente pelo amor. E São Francisco dizia, o amor não é amado. Por isso, a doença não é um castigo. É a oportunidade de amar. Amar a tua esposa totalmente. É o teu esposo que está doente e você irá amar com amor de cruz. Totalmente sem interesse, totalmente tirando tudo aquilo que pode ser sombrio para ficar somente o verdadeiro amor. Amar além das aparências. Por isso, doença não é castigo, não. Quando você vive na luz do crucifixo, que não é o falimento, não é a falência, não é a falência, é a cruz gloriosa de Cristo. A doença é o momento da glória de Deus, se você passa e vive em um outro momento, em uma outra dimensão. Eu gosto sempre de dar o exemplo da largata, e da borboleta. A metamorfose, a palavra grega. Você olha uma largata, te dá nojo, mas na metamorfose se torna a grande e bonita, cheia de cores, borboleta. Atrás da doença, atrás da provação, tem a beleza de Deus, que você irá descobrir somente se você abre os teus olhos com a fé, o teu olhar de fé. Ou senão você fica na lagarta, se lamentando sempre, sem ver a beleza que pode ter uma conversão, um amor verdadeiro que nasce atrás de uma enfermidade. Como lidar com a enfermidade na família? Certamente, nós falamos da teologia da cruz, o amar além das forças humanas, além das aparências, além da mente, além somente de um projeto pessoal. A enfermidade é uma oportunidade do andar além, mas fica a pergunta, o questionamento concreto, quando você tem que tirar o teu tempo, você tem que encontrar o teu tempo para ajudar esse familiar que está enfermo, dentro de casa, o que fazer? Então vamos lá. Vamos encontrar realmente o significado da doença. E aqui chamo o grande psicólogo, pai da logoterapia, que é Viktor Frankl, que fala do significado da dor. Quando o doente encontra significado, sentido para viver, ele irá viver mais. E eu tive essa minha experiência, posso dizer, como psicólogo clínico e psicoterapeuta, onde fui por muitos anos psicoterapeuta no Hospital do Câncer em Jerusalém, onde eu era da equipe dos médicos, psicólogos e aqueles que trabalhavam com os doentes terminais de câncer. E nós víamos que quanto era importante lidar com a enfermidade, encontrando significado, seja para o doente que para os familiares. Eu via que aqueles que tinham 3 meses de vida, trabalhar a reconciliação. Quem não falava com os filhos, quem não falava com algum parente, algumas dificuldades não resolvidas. Então, era o entender o significado do tempo. Muda a dimensão do tempo para quem está enfermo. Nós temos uma dimensão do tempo que vem transformada quando nós estamos com a enfermidade. E assim, encontrar esse significado da malatia, da doença na família. O que Deus quer nos dizer com a nossa vovó, com o nosso tio, com o nosso pai ou a nossa mãe, ou, quanto é ainda mais desafiador,
quando você tem a criança doente em casa, criança doente de câncer. Encontrar o significado realmente daquela doença. Eu vi momentos assim de reconciliação dos pais, da família, aonde aquela vítima de amor, a criança inocente, eu chamo sempre a vítima de amor, né? É o máximo do amor do crucifixo, porque Jesus é o inocente na cruz. Por quê? E Jesus nos ensina dizendo, estou aqui na cruz para amar. Eu estou aqui na cruz para ensinar você a amar. E eu digo mais, não existe amor sem amor de cruz. Se você pensa que existe um amor, eu amo meu filho. Se você diz, eu estou sofrendo com meu filho que está doente na cruz, você o ama realmente. A minha esposa, eu amo a minha esposa. Minha esposa está com câncer. Alguns maridos abandonam. Não é amor, era uma paixão passageira que foi confundida com amor. Não existe amor sem cruz. Não existe o amor sem a solidariedade do amor de cruz. Por isso, lidar com a enfermidade em família é o grande momento e oportunidade realmente de ir no verdadeiro amor, de aprofundar o verdadeiro amor. E eu gostaria de concluir dizendo, encontrar significado, que não é algo tão fácil de fazer, encontrar o significado da dor. Por quê? Não existe dor no cristianismo, dor pela dor. Seria masoquismo, né? Não existe, o cristianismo não é masoquismo. Não é masoquismo. A dor, o significado profundo da cruz na tua vida, neste momento que você está vivendo. E eu gostaria de concluir dizendo uma frase para mim muito cara. A frase que eu digo quando eu visito os doentes, eu digo sempre, ter um doente em casa é ter em casa o próprio Cristo. E outra pergunta, até quando devemos cuidar de um enfermo? Essa pergunta não é tão inocente, porque hoje nós vivemos, podemos dizer, na concepção de tempo e de valor, dinheiro, tempo é dinheiro, tempo que se perde, tempo que eu ganho, o que eu estou perdendo fazendo isso, o que eu estou ganhando fazendo isso. Aquela ótica, não? Do dar e receber, dar e receber. Então, se você está na ótica do dar e receber, queria dizer dar uma notícia muito triste para você. Você pode ser uma pessoa até inteligente no teu modo de ver, mas você não é cristão. No cristianismo não existe a ótica do dar e receber. Não existe. Esta ótica de dizer que o meu tempo é dado e o tempo eu recebo, certamente, você trabalha, você tem que manter os seus filhos, a justiça do trabalho, você vai trabalhar, você vai ser remunerado, mas aqui estamos falando numa dimensão profunda que o cristão, se não entra nesta ótica, não vai entender o crucifixo. Não vai entender o que significa encarnação do verbo, não vai entender o que significa morte e ressurreição, não vai entender o que significa igreja corpo místico, igreja povo de Deus, igreja corpo de Cristo. Não irá entender, porque está naquela lógica do dar e receber, que é muito perigoso, porque eu vou rezar a Deus porque eu quero alguma coisa, né? Então aí você vai aquela ideia, não? Eu vou rezar para convencer Deus de ser bom. Então, seria já uma ideia totalmente errada da relação com Deus. Eu vou fazer essa promessa para este santo, eu vou prometer alguma coisa, eu vou receber alguma coisa, eu vou pagar alguma coisa. Essa dimensão não é cristã. Por isso, se você está nessa dimensão, você não vai entender o que eu vou dizer agora. Porque até quando cuidar do enfermo não quer dizer que você está perdendo tempo cuidando do enfermo. Você não está perdendo. Você está numa dimensão de acompanhamento. Por isso, ter um enfermo e acompanhar o enfermo, eu sempre digo que é
conversão para a família. Se a família não está numa dimensão de conversão, quer dizer, mudar, converter, vamos falar o que é a metanoia, não? O que é mudar a estrada. Conversão é metanoia. Não existe caminho cristão sem conversão. Você está indo por um caminho, falando, não, este caminho, eu vou mudar a minha direção. Então, acompanhar o doente é conversão de todos aqueles que estão vivendo esse momento de graça, caminhando com o doente. E aí me vem uma frase que eu gosto muito na ordem, porque eu sou franciscano, que quando se dizia, quando se rezava pelos mortos, ou quando alguém cuidava de um doente, tinha aquela frase que eu gosto muito, diz assim, assim como você está fazendo para os outros, você espera que um dia alguém irá fazer para você. Essa é a dimensão verdadeira, não? De entrar numa dinâmica de amor. Você que está lá cuidando do teu pai na tua casa, da tua mãe, você lembre-se que você também vai ficar velho, você também pode passar pela enfermidade e os teus filhos irão ver aquele testemunho e irão transmitir nas próprias vidas. E você será o primeiro que irá se beneficiar dessa educação, porque os jovens são bombardeados com o dar e receber, do valor do tempo, não perder tempo. Os idosos não têm valor, que doença é um problema, nós temos que nos libertar, nós temos que estar longe de quem sofre, eu tenho que estar na beleza. Até na igreja entra esse pensamento. Alguns padres que falam assim, eu sou padre, eu gosto de ser padre porque eu quero trabalhar com jovens, eu quero comer pizza com jovens à noite, eu quero estar na paróquia rodeado de alegria. E eu pego o padre pelo colarinho da batina, com aqueles que têm ou que é, e eu digo, você é padre para cuidar do sofrimento. Você é padre para estar no hospital quando uma família necessita. Você é padre para estar na alegria de um casamento. Você é padre para estar também acompanhando uma família que está passando pela dor do luto, pela enfermidade. Não deixemos, queridos irmãos e irmãs, que entre no pensamento da igreja aquela ótica, dar e receber, vou ganhar, não posso perder. Isso não é cristianismo. E a enfermidade é uma boa e interessante escola para você aprender a ser cristão. A pergunta é, o que são as obras de misericórdia e como praticá-las? São coisas que nós hoje esquecemos de ensinar para os nossos jovens, para as nossas crianças, no catecismo, nas famílias. Dizer, olha, existem obras de misericórdia. E aqui nós temos que lembrar o Evangelho de São Mateus, onde Jesus fala de um julgamento final. Sim, ele diz, vai chegar o momento, e em geral a igreja é muito pedagoga, ela coloca no final do ano litúrgico, para você fazer uma síntese, para você fazer um exame de consciência. Como foi este ano litúrgico que termina antes com Cristo Rei, né? Com Cristo Rei tem esse evangelho, onde diz, olha, vai ter um julgamento e você será julgado. Em que coisa você vai ser julgado? Aí Jesus começa, tive fome e você não me deu de comer. Tive sede, você não me deu de beber. Tive preso, fui forasteiro, fui imigrante e você não me ajudou. E aí, estava nu, e você me vestiu ou não me vestiu. E aquele interrogativo, né? Aonde Jesus, aqueles que estão do lado direito e do lado esquerdo, tem uma separação entre aqueles que praticaram as obras de misericórdia e aqueles que não praticaram, a separação, quem vai para a danação eterna, para o inferno, e quem vai para o céu. E tem aquela pergunta, né? Aqueles que estão ali dizem, mas quando que eu te vi nu, Jesus? Quando que eu te vi com fome? Quando eu te vi com frio? Quando é que eu te vi preso? E ele vai dizer, todas as vezes que fizesses aquilo a um dos meus irmãozinhos menores, a mim fizestes. E aqueles que dizem, mas quando é que eu te vi?
Quando é que eu te vi com fome, nu e nessas condições? E Jesus responde, todas as vezes que você deixou de fazer. Quer dizer, a indiferença. E dizia Santa Teresa de Calcutá, a indiferença é pior do que o pecado, realmente. Não porque você fez o mal, mas porque você deixou de fazer o bem. Por isso, as obras de misericórdia sempre foram um tesouro para a Igreja Católica. Estou dizendo, nos países protestantes, eles não deixam entrar pobre, porque o pobre é um problema em alguns países que têm a teologia protestante, que é a teologia da prosperidade. Alguns países, não vou dizer o nome, porque eu não quero confusão política, proibiram a entrada das irmãs de Madre Teresa naquele país. Diz, não, freira aqui de Madre Teresa vai aumentar a pobreza, vai ajudar pobre, nós temos que acabar com a pobreza. Os pobres têm que sair daqui, aqui não tem que ter lugar, ou eles têm que estar escondidos. E nós, a Igreja Católica, é a Caritas, os institutos que estão aí dando o pão dos pobres, ajudando as famílias, porque acreditam neste momento de julgamento. Neste momento de julgamento. Vamos então nas obras de misericórdia, que é muito importante lembrar, alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos, hospedar peregrinos, vestir os nus, visitar os doentes, visitar os prisioneiros, enterrar os mortos, até esta caridade, enterrar os mortos. E eu gostaria de concluir lembrando que nós precisamos ter medo deste julgamento. Eu, chegando aqui no Chipre, eu abri uma casa para os menores não acompanhados, porque são muitos menores órfãos aqui no Chipre que vêm, que são refugiados. Eu abri uma casa para os menores acompanhados e já coloquei no corredor humanitário para a Itália, para alguns outros países da Europa, para ajudá-los. Quando abri esta casa, eu recebi muitas críticas e também alguns me fizeram medo. Me disseram, você não tem medo? Hoje estão aí com tantos escândalos de pedofilia, escândalos de acusações aos padres, aos religiosos. Realmente, eu abri a casa com toda a prudência, tem os educadores, temos o máximo da prudência e do pudor, podemos dizer, da educação, do modo de tratar esses jovens. Mas eu abri a casa e eu disse para aqueles que me questionaram, eu disse, sim, eu tenho medo da língua, porque você que está me ouvindo, talvez você já falou mal de um padre, pensou mal, né? Você fala mal isso é um mal que existe aí para todo lado, o pecado, né? Do falar mal e ver sempre o mal e não o bem. Eu falei, eu tenho medo da língua, também, até de outros religiosos. Eu tenho medo da língua, mas eu tenho medo, o meu maior medo não é este, do julgamento, daquilo que vai acontecer aqui no Chipre. Eu tenho medo daquele verdadeiro julgamento, onde eu vou encontrar com Jesus e ele vai me dizer, caro vigário patriarcal do Chipre, você chama Frei Bruno Varriano, eu estava pela estrada, adolescente, sem ter o que comer, e você não me acolheu. Tudo aquilo que foi refletido, falado aqui, um pouco de entusiasmo, porque nós que vivemos num lugar como Chipre, tão desafiador, com imigrantes, refugiados, tanto sofrimento, a gente não fica indiferente à dor dos irmãos e irmãs, muitos enfermos, muitos que vivem aí nos hospitais aqui do Chipre, morrem aqui sem ter nem lugar para ser enterrados, né? E nós, como católicos latinos aqui, católicos, a Igreja Católica que tem que também enterrar esses irmãos que morrem aqui, refugiados, imigrantes. É uma dor muito grande, temos tantos órfãos também. Mas vamos lembrar que tudo isso tem significado na dor e se transforma em oração. E vamos lembrar dos irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. Ação de graças pelo aniversário de Clarice dos Santos Ribeiro, mãe da Ana Paula Ribeiro, missionária da comunidade Canção Nova. Ela é da cidade de São Paulo, capital, e acompanha pela TV Canção Nova. Parabéns! Sou Eloy de Pinet, aprendo coisas lindas vendo o programa. Obrigado, Frei Bruno. E vamos aí rezando com esta palavra dos Atos dos Apóstolos, que também nos traz tanta consolação. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém,
conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Vamos aí continuar rezando, mandando os nossos pedidos de orações. Eu digo, envie o teu pedido de oração para o nosso programa na Escola dos Apóstolos, @cançãonova.com, ou pelo Instagram, CN Terra Santa. E torne-se um sócio evangelizador. Acesse clube.cançãonova.com e vamos aí, agora, neste momento, invocar juntos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que te ajudam a crescer na fé.